Agora, falando em culinária, às vezes você fala, gostei, mas eu quero aprender outras coisas. Quer aprender sobre doce? O ponto certo para cada tipo de calda de açúcar. Ela vai começar, a Lu Neves, maravilhosa, nossa querida, ensinando a calda de fio fino. Presta atenção. Boa tarde, Cláudia. Vamos começar a falar sobre caldas, para que elas servem, os pontos. Mas antes, a gente precisa descobrir alguns instrumentos que ajudam a gente bastante na cozinha, que são os termômetros. E a gente tem hoje de vários preços. Tem uns super baratinhos e tem aqueles profissionais. Então a gente vai de R$10 a R$1.000 fácil. E não precisa ser nada complicado. A gente pode comprar aquele mais baratinho que vai fazer o trabalho do mesmo jeito. Combinado? É só pra gente acompanhar a temperatura da calda, que isso vai facilitar você acertar o ponto. Mas não tem o termômetro? Vou fazer o teste da colher, que nem a vovó, que a gente fez a vida inteira sem o tal do termômetro, tá bom? Existem dois tipos de calda. A calda que é seca e a úmida. Uma a gente começa com açúcar purinho, que é normalmente a que a gente faz o pudim, aquelas caldas sequinhas. A gente coloca o açúcar e deixa ele derreter. A gente não pode ficar mexendo essa calda seca, senão ela vai criando um monte de grumo de açúcar e aí é bem mais difícil de dissolver. A calda úmida, a gente vai colocar o açúcar, a água, vai mexer e assim que ligar o fogo, a gente não mexe mais nela. Senão, ela cristaliza. Aí você tem uma calda cheia de bolinha de açúcar. Então, seguindo essas duas regras, para a calda seca e a úmida, a gente não erra nunca mais. Vamos começar hoje fazendo a de fio fino? A gente vai usar para molhar bolo. Essa é a mais fácil. Eu quero fazer uma fruta cozida. Vou usar essa calda também. Combinado? Vamos para a panela. Vamos começar pelo açúcar. Aqui tem 250 de açúcar para 500 ml de água. Vamos colocar e mexer. Lembra que na calda úmida a gente mexe com fogo desligado. Não posso mexer nessa calda a hora que essa água começar a esquentar. Ela vai começar a dissolver quando começar a ferver. O mais importante nessa calda fio fino é que derreta todo o açúcar. Eu não quero que ela pegue ponto, senão na hora de molhar meu bolo não vai absorver. A concentração de açúcar vai ser muito grande e seu bolo vai ficar muito doce. Combinado? Duas dicas para a gente mexer com esses termômetros. A gente aperta esse aqui e espera um pouquinho e ele vai te mostrar a temperatura. Quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de termômetro ou a canetinha, a gente não pode encostar na borda da panela, senão ela vai medir a temperatura da panela e não da calda, tá? Então eu não quero encostar nem no fundo, nem nas laterais. Só para lembrar, calda úmida sempre em fogo alto, calda seca, fogo baixo. Essa calda a gente vai usar para molhar bolo, para cozinhar frutas e a gente pode saborizar com um pouquinho de café, uma baunilha e molhar qualquer tipo de bolo. Ela não estraga, pode ficar fora da geladeira, então é o ideal para a gente molhar os bolos. Até a próxima! Beijo! Que delícia! Lu Neves, você sabe que você mora no meu coração, né? Obrigada pela dica maravilhosa. Amanhã tem mais dica da Lu Neves, hein? A gente vai aprender um monte de coisa boa. A gente vai aprendendo sempre aqui. É sempre como eu falo. A gente só para de aprender quando para de viver.